Ele chegou com roupas rasgadas, pedindo comida. A noiva jogou moedas no chão, rindo na cara dele. As amigas filmaram tudo achando engraçado. Mas ninguém sabia que era um teste. E no dia do casamento, a verdade explodiu na frente de todos de um jeito inesquecível. Roberto acordou naquela manhã com um peso no peito que parecia nunca ir embora. Fazia semanas que algo não estava certo, mas ele não conseguia colocar o dedo exatamente onde. O casamento estava marcado, os convites enviados, a igreja reservada. Tudo perfeito demais para ser verdade. Ele estava na varanda da fazenda quando viu o tablet de Camila esquecido na mesa de centro. A tela ainda estava acesa. Não era costume dele vasculhar coisas alheias, mas algo naquela mensagem aberta chamou sua atenção. Era uma conversa em grupo com as amigas dela. Gente, vocês viram aquela mulher no mercado ontem? Toda largada, pedindo ajuda com as compras. Quase morri de vergonha de estar no mesmo corredor. A resposta veio rápida de uma tal Fernanda. Camila, você é muito, mas admito que também não aguento gente assim se aproximando. Eles não têm noção do próprio lugar. Roberto sentiu um nó no estômago. Continuou lendo, incapaz de parar. Sério, meninas, às vezes acho que pessoas assim deveriam ter algum tipo de sinal. Tipo, para a gente saber de longe e evitar. Imagina ter que dividir espaço com essa turma em eventos importantes. As risadas em emoji enchiam a tela. Roberto largou o tablet como se queimasse. Aquela não podia ser a mesma mulher que ele conhecia. A mesma que sorria para câmeras em eventos beneficentes. A mesma que postava frases bonitas sobre empatia e solidariedade. Marcelo, seu sócio e melhor amigo desde os tempos de faculdade, chegou pouco depois para discutir negócios. Mas quando viu a expressão de Roberto, deixou os documentos de lado. O que aconteceu? Roberto mostrou as mensagens. Marcelo leu em silêncio, o rosto fechando a cada linha. Escuta, eu não queria te falar isso antes porque achei que fosse impressão minha. Mas da última vez que estive aqui, vi a Camila tratando a Rosa de um jeito estranho. Rosa era a funcionária mais antiga da fazenda. Uma senhora de cabelos brancos que cuidava da casa havia mais de 20 anos. Como assim estranho? Ela falou com a Rosa como se estivesse dando ordens para um animal. Sabe aquele tom de voz que a gente nem usa com cachorro? Aquilo. A Rosa ficou com os olhos cheios de lágrima, mas não disse nada. Roberto passou a mão pelo rosto. Como ele não tinha percebido? Quantos sinais tinha ignorado? Cara, eu sei que é pesado o que vou sugerir, mas faltam 30 dias para o casamento. Você precisa ter certeza absoluta de quem é essa pessoa. Como eu vou ter certeza? Perguntando diretamente? Ela vai negar tudo. Marcelo ficou em silêncio por alguns segundos, pensativo. Então disse algo que mudaria tudo. Faz um teste. Que tipo de teste? Põe ela numa situação real. Sem câmeras, sem plateia, sem nada para ganhar. Vê como ela reage quando acha que ninguém importante está olhando. A ideia parecia absurda no começo. Mas quanto mais Roberto pensava, mais fazia sentido. Ele precisava saber a verdade. Não podia construir uma vida inteira sobre uma mentira. O que você está sugerindo exatamente? Marcelo se inclinou para a frente. Amanhã ela vai almoçar com as amigas naquele bistrô chique da cidade, certo? Eu vi no calendário dela quando passei pela cozinha. Coloca umas roupas velhas, suja o rosto, vai até lá. Se aproxima dela como se precisasse de ajuda. Só isso. Vê como ela reage. Roberto sentiu um frio na espinha. Isso é loucura. É loucura casar sem saber quem é a pessoa de verdade. As palavras ficaram ecoando na cabeça de Roberto pelo resto do dia. Naquela noite, ele mal conseguiu dormir. Camila estava ao lado dele na cama, respirando tranquila, completamente alheia ao furacão interno que ele estava vivendo. Na manhã seguinte, Roberto esperou Camila sair para começar os preparativos. Foi até o depósito da fazenda e pegou roupas antigas que usava para trabalhar na terra. Rasgou algumas partes de propósito, esfregou na poeira. Olhou-se no espelho e quase não se reconheceu. Marcelo chegou com uma tigela velha de plástico. Peguei lá em casa. Vai precisar disso para completar. Eu não acredito que vou fazer isso. Você não acredita que precisa fazer isso. Mas precisa. Roberto passou carvão no rosto, bagunçou o cabelo, tirou o relógio caro. A transformação era completa. Ele parecia outra pessoa.
Alguém que a sociedade tinha aprendido a não ver. Chegaram ao bistrô antes do horário marcado. O lugar era exatamente como Roberto imaginava. Mesas na calçada, pessoas elegantes tomando vinho no meio da tarde, músicos ao vivo criando aquela atmosfera de sofisticação estudada. Roberto se posicionou estrategicamente perto o suficiente para ser notado, longe o suficiente para não parecer ameaçador. Marcelo ficou do outro lado da rua, discreto, filmando tudo com o celular escondido. 10 minutos depois, o carro de Camila estacionou bem na frente. Ela desceu radiante, usando um vestido que custava mais que o salário mensal de Rosa. As 3 amigas já estavam esperando na mesa, acenando animadas. Roberto sentiu o coração acelerar. Era agora ou nunca. Ele se aproximou devagar, a tigela na mão, os olhos baixos. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. Quando chegou perto da mesa, respirou fundo e falou com voz embargada. Com licença, vocês poderiam me ajudar com um pouco de comida? Não comi nada hoje. O que aconteceu nos segundos seguintes ficaria gravado na memória de Roberto para sempre. Camila se virou com uma expressão de repulsa tão genuína que não deixava dúvidas. Não era surpresa, não era susto. Era nojo puro e cristalino. Sai daqui! Você está vendo que estamos almoçando? As amigas explodiram em gargalhadas. Uma delas, que Roberto reconheceu das fotos como Fernanda, pegou o celular e começou a filmar. Camila, olha isso, que situação! Outra amiga, de cabelos curtos, fez uma careta teatral. Sério? Logo aqui? O garçom não vai fazer nada? Roberto ficou ali parado, a tigela tremendo na mão. Não por medo, por choque absoluto com o que estava presenciando. Camila abriu a bolsa, pegou algumas moedas e jogou no chão, bem na frente dele. Toma, pega isso e sai daqui. Vai procurar outro lugar para pedir esmola. Aqui não é seu espaço. As moedas rolaram pela calçada fazendo um barulho metálico que parecia gritar na alma de Roberto. Ele olhou para aquelas moedas. Depois olhou para a mulher com quem ia casar e não reconheceu nada nela. Fernanda ainda estava filmando, rindo. Gente, vou postar isso. Almoço interrompido por invasores. Que dia! Um garçom jovem que parecia constrangido se aproximou. Senhor, por favor, se retire. A senhora está incomodada. Roberto assentiu em silêncio e se afastou. Mas não foi embora. Ficou ali perto o suficiente para ouvir o resto da conversa. Vocês acreditam? Logo hoje que eu estava tão feliz. Camila reclamou alto. Gente assim deveria ter vergonha de aparecer perto de pessoas. Camila, relaxa. Você fez o certo. Tem que colocar limites mesmo. Uma das amigas respondeu. É que me irrita demais. Eu faço tanta coisa boa, apareço em tantos eventos de caridade, e aí vem um desses e quer estragar meu dia? Roberto sentiu algo quebrar dentro dele. Não era raiva. Era uma tristeza profunda de perceber que tinha estado cego o tempo todo. Foi quando aconteceu algo inesperado. Uma garçonete jovem que estava limpando mesas próximas se aproximou dele discretamente. Senhor, espera aqui. Ela entrou no restaurante e voltou minutos depois com um prato de comida coberto com filme plástico. Leva isso, sobrou do almoço, está quentinho ainda. Roberto olhou para aquela moça. Ela não tinha mais que 20 e poucos anos. O crachá dizia Juliana. E nos olhos dela havia algo que não existia nos olhos de Camila. Humanidade simples e verdadeira. Muito obrigado, ele disse, a voz saindo rouca de emoção real. De nada. Todos nós precisamos de ajuda às vezes. Juliana voltou para o trabalho como se não tivesse feito nada demais. Mas para Roberto, aquele gesto significou tudo. Ali estava a diferença entre caráter verdadeiro e máscara social. Ele se afastou do bistrô carregando a marmita e um conhecimento novo sobre a pessoa com quem quase tinha construído uma vida inteira. Marcelo o esperava no carro, o rosto fechado. Gravei tudo, cada segundo. Roberto entrou no veículo em silêncio. Só quando estavam longe do centro é que ele falou. Eu vi quem ela realmente é. E agora? Roberto olhou pela janela, vendo a cidade passar. Agora eu preciso saber até onde vai essa falsidade. O teste tinha revelado a verdade. Mas Roberto sentia que aquilo era apenas a ponta de algo muito maior. E ele precisava descobrir tudo antes de tomar a decisão final. Roberto passou os 3 dias seguintes fingindo normalidade. Acordava,
Beijava Camila, conversava sobre os preparativos do casamento como se nada tivesse mudado. Mas por dentro, cada palavra dela soava falsa. Cada sorriso parecia uma mentira ensaiada. Marcelo tinha razão sobre uma coisa. O teste na rua tinha sido apenas o começo. Agora Roberto precisava entender a extensão daquela falsidade. Quantas outras pessoas Camila tratava daquela forma quando achava que ninguém importante estava olhando? Na quinta-feira pela manhã, Camila anunciou animada que ia participar de um evento beneficente no Centro Cultural da cidade. Roberto conhecia aquele evento. Ela tinha postado sobre ele nas redes sociais durante semanas inteiras, mostrando os preparativos, falando sobre a importância de ajudar os menos favorecidos. "Você vai conseguir chegar a tempo?" Ela perguntou enquanto arrumava o cabelo. "Vou tentar. Tenho reunião com fornecedores até tarde." "Tudo bem. Sei que você me apoia mesmo de longe." Ela sorriu daquele jeito que antes derretia o coração dele. Agora só causava um aperto no peito. Assim que Camila saiu, Roberto ligou para Marcelo. "Preciso de um favor." "Pode falar." "Aquele fotógrafo que trabalha nos eventos da cidade, o Henrique. Você conhece ele, certo?" "Conheço sim. Bom profissional. Consegue convencê-lo a me deixar acompanhar o trabalho dele hoje à noite? Quero ver os bastidores do evento." Marcelo ficou em silêncio por alguns segundos. "Você tem certeza que quer ir por esse caminho?" "Preciso saber a verdade completa." "Tudo bem. Vou ligar para ele agora." 2 horas depois, Roberto estava no Centro Cultural, vestindo roupas simples e carregando equipamento de câmera como assistente de fotografia. Henrique, um homem na casa dos 50 anos com cabelos grisalhos, o recebeu com simpatia. Marcelo me explicou a situação. "Não vou perguntar detalhes, mas saiba que já vi muita coisa estranha nesses eventos de elite." "Que tipo de coisa?" "Gente que posa sorrindo para foto com crianças carentes e depois limpa a mão com álcool gel como se tivesse tocado em lixo. Gente que doa R$1.000 só para aparecer na lista de colaboradores impressa no programa. É tudo uma grande peça de teatro." As palavras de Henrique deixaram Roberto ainda mais apreensivo. Será que Camila era apenas mais uma atriz naquele palco de mentiras? O evento começou pontualmente às 7 da noite. O salão estava decorado com elegância discreta, mesas redondas espalhadas pelo espaço, um palco ao fundo com microfone e telão. Pessoas vestidas impecavelmente circulavam com taças de vinho, conversando animadamente. Roberto ficou nos bastidores com Henrique, observando tudo através das cortinas laterais. 20 minutos depois, Camila subiu ao palco. Ela estava deslumbrante. O vestido azul marinho caía perfeitamente, o cabelo preso em um coque elegante, a maquiagem destacando os olhos. Quando pegou o microfone, sua voz saiu firme e emocionada. "Boa noite a todos. É uma honra estar aqui hoje representando o Instituto Esperança. Quando olho para essas crianças, vejo não apenas necessidade, mas potencial. Potencial que só precisa de uma oportunidade." A plateia aplaudiu. Roberto sentiu um nó no estômago. Ela estava tão convincente, tão sincera. "Eu cresci em uma família privilegiada. Nunca me faltou nada. Por muito tempo vivi numa bolha, sem entender as dificuldades que milhões de brasileiros enfrentam todos os dias. Mas quando conheci o trabalho deste instituto, algo mudou em mim." Ela pausou, levando a mão ao peito num gesto teatral. "Descobri que não basta ter, é preciso compartilhar. Não basta saber, é preciso agir." Mais aplausos. Algumas pessoas limparam lágrimas discretamente. Roberto olhou para Henrique, que apenas balançou a cabeça com expressão cansada. Já tinha visto aquele discurso 1000 vezes com 1000 pessoas diferentes. Camila continuou por mais 10 minutos, falando sobre empatia, solidariedade, responsabilidade social. Cada palavra soava perfeita. Cada gesto parecia ensaiado para causar máximo impacto emocional. Quando desceu do palco, foi cercada por pessoas querendo conversar, tirar fotos, elogiar sua sensibilidade. Ela sorria para todos, apertava mãos, agradecia com aquela humildade estudada. "Vamos para os bastidores", Henrique disse. "É lá que as máscaras caem." Eles se posicionaram numa área de serviço lateral, onde a equipe de apoio organizava bebidas e comida. Dali, Roberto tinha visão perfeita da área restrita onde Camila havia entrado para retocar a maquiagem. Uma senhora idosa, usando o uniforme de limpeza,
Estava passando pano no chão perto da porta. Ela segurava o esfregão com cuidado, tentando não fazer barulho para não atrapalhar. Camila saiu do camarim e quase tropeçou no balde de água. O que aconteceu nos segundos seguintes fez o sangue de Roberto gelar. Você não está vendo o que eu estou passando? Tira essa porcaria daqui. A senhora se assustou, segurando o balde rapidamente. Desculpa, moça. Eu estava só limpando para ficar bonito para as fotos. Bonito? Isso aqui está molhado e escorregadio. Eu quase caí e arruinei meu vestido. Foi mal, não foi minha intenção. Intenção? Camila deu um passo na direção da mulher, a voz subindo de tom. Você sabe quanto custa esse vestido? Sabe quanto eu paguei nesse salão? E você vem aqui com sua incompetência e quase estraga tudo. A senhora baixou a cabeça, os olhos enchendo de lágrima. Desculpa, moça. Vou limpar rapidinho e sair daqui. É exatamente isso que você vai fazer. E da próxima vez, espera as pessoas importantes passarem antes de fazer esse trabalho sujo. Roberto sentiu as mãos tremerem. Aquelas palavras, aquele tom. Não havia plateia ali, não havia câmeras, não havia ninguém para impressionar. Aquela era Camila verdadeira. Fernanda apareceu logo em seguida, toda sorridente. Amiga, que discurso lindo! Eu chorei. Obrigada, Fer. Ensaiei bastante. Camila deu risada, toda a raiva anterior desaparecendo instantaneamente. Viu a hora que falei sobre descobrir empatia? Achei que foi meu melhor momento. Foi perfeito. Você devia dar aulas de como fazer discurso emocionante. As duas riram enquanto caminhavam para o salão principal, deixando a senhora da limpeza ainda enxugando as lágrimas silenciosas. Henrique fotografou tudo discretamente. Ele olhou para Roberto com uma expressão que misturava pena e raiva. É sempre assim. A gente que trabalha nesses eventos vê essas cenas todo dia. Mas ninguém acredita quando a gente conta. Roberto não conseguiu responder. Estava focado em algo que tinha visto através da janela de vidro do camarim. Camila tinha deixado o celular sobre a bancada, a tela ainda acesa. Henrique, consegue me dar 2 minutos ali dentro? Você vai fazer o que penso que vai fazer? Só vou confirmar uma suspeita. Henrique olhou ao redor verificando se alguém estava prestando atenção. Tem 1 minuto. Não mais que isso. Roberto entrou rapidamente no camarim. O celular de Camila estava destravado numa conversa de grupo. Ele começou a rolar as mensagens, o coração batendo descompassado. O que leu nas mensagens trocadas com as amigas foi pior do que imaginava. Gente, acabei de dar aquela bronca na funcionária da limpeza. Satisfação total. Camila, você é demais, respondeu uma das amigas. Eu amo quando você coloca esses funcionários no lugar deles. É que me irrita quando eles agem como se fossem iguais a nós. Tem que lembrar sempre qual é a posição de cada um. Outra mensagem apareceu, dessa vez de Fernanda. Amiga, vou postar aquele vídeo do homem em situação de rua de outro dia. Já tem 2.000 curtidas. O pessoal está amando. Roberto sentiu náusea. Elas tinham transformado aquilo em entretenimento. A humilhação dele, disfarçado pedindo ajuda, tinha virado conteúdo para redes sociais. Continuou rolando e encontrou algo ainda pior. Uma foto dele dormindo na fazenda, tirada por Camila, com a legenda: meu futuro marido descansando depois de trabalhar tanto. Em breve tudo isso será meu também. As respostas das amigas eram reveladoras. Você conseguiu. Fisgou o fazendeiro rico. Camila, você é a rainha dos planos perfeitos. Casamento, 1 ano de espera para ninguém suspeitar e depois divórcio milionário. Meninas, a paciência vale a pena. Já calculei tudo. Se eu conseguir aguentar pelo menos 18 meses, saio dessa com metade de tudo. Roberto precisou se apoiar na bancada. Não era apenas crueldade, era premeditação. Um plano calculado para roubar não apenas dinheiro, mas anos da vida dele. Tempo esgotado. Henrique sussurrou da porta. Ela está voltando. Roberto fotografou rapidamente as mensagens com o próprio celular e saiu do camarim segundos antes de Camila aparecer no corredor. Ela passou por ele sem sequer olhar. Para ela, ele era apenas mais um assistente de fotógrafo, mais um funcionário invisível. Roberto e Henrique saíram pelos fundos do centro cultural. O ar fresco da noite bateu no rosto dele como um tapa de realidade. Você está bem? Henrique perguntou. Não, mas vou ficar.
O que vai fazer agora? Roberto olhou para as fotos no celular. Tinha evidências suficientes para cancelar o casamento imediatamente. Podia expor Camila nas redes sociais, enviar as provas para conhecidos, destruir a reputação dela da mesma forma que ela destruiu a dele naquele vídeo humilhante. Mas algo dentro dele queria mais. Queria que ela enfrentasse as consequências de um jeito que nunca esquecesse. Queria que todos que a aplaudiam naquele palco vissem quem ela realmente era. Vou dar a ela exatamente o que ela quer, Roberto disse finalmente. Como assim? Vou deixar ela acreditar que venceu. Vou deixar ela chegar até o altar. E lá, na frente de todos, vou mostrar a verdade. Henrique assentiu devagar. Justiça pública. Justiça merecida. Roberto voltou para a fazenda naquela noite carregando mais que evidências. Carregava a certeza de que tinha tomado a decisão certa. Não ia apenas cancelar um casamento. Ia ensinar uma lição sobre caráter que Camila jamais esqueceria. Roberto passou a noite acordado olhando para o teto. As mensagens fotografadas no celular de Camila não saíam da cabeça. Cada palavra era uma facada. Cada risada das amigas era sal na ferida. Quando o sol nasceu, ele tomou uma decisão. Não ia confrontar Camila ainda. Ia reunir cada pedaço de evidência até não restar nenhuma dúvida. Estava tomando café na varanda quando Rosa apareceu carregando frutas frescas. A senhora tinha os olhos inchados, como se tivesse chorado. Senhor Roberto, posso falar uma coisa? Claro, Rosa. Senta aqui. Ela olhou ao redor verificando se estavam sozinhos. Então puxou uma cadeira e se sentou na beirada, tensa. Eu não deveria falar isso. Trabalho aqui há tanto tempo e nunca me meti em nada. Mas o senhor sempre foi bom comigo. Sempre tratou todo mundo com respeito. Roberto sentiu o coração acelerar. O que aconteceu? É sobre a dona Camila. Ela me trata muito mal quando o senhor não está. Fala comigo como se eu fosse nada. Outro dia gritou que eu era incompetente, que gente como eu não merecia trabalhar em lugar bom. Roberto fechou os punhos. Por que nunca me contou? Porque ela me ameaçou. Disse que se eu falasse qualquer coisa, ia inventar que eu estava roubando. Disse que tem amigas advogadas que iam me colocar na cadeia. Rosa, eu jamais acreditaria nisso. Eu sei, senhor Roberto. Mas ela falou com tanta certeza que me deu medo. E não é só comigo. O Joaquim do jardim, a Letícia da cozinha, o seu Antônio do celeiro. Todo mundo sofre com ela. Roberto sentiu raiva subindo. Tem mais alguma coisa? Rosa hesitou. Então tirou um celular antigo da bolsa. Eu comecei a gravar. Meu neto me ensinou. Tenho vários vídeos. Ela entregou o aparelho com mãos tremendo. Roberto apertou play no primeiro vídeo e o que viu fez seu sangue ferver. Era Camila gritando com Letícia. A menina tinha derrubado um copo de suco sem querer. Sua incompetente. Esse piso custa mais que seu salário de um ano inteiro. Desculpa, dona Camila. Foi sem querer. Você acha que limpar resolve? Você acha que seu trabalho porco tem algum valor? A voz de Camila era irreconhecível. Não era a mulher doce que sorria para ele. Era crueldade pura. Roberto passou para o próximo vídeo. Joaquim, o jardineiro de mais de 60 anos. Seu Joaquim, mandei cortar aquelas flores vermelhas. Por que ainda estão ali? Dona Camila, aquelas são as preferidas do senhor Roberto. Eu não me importo com o que Roberto pediu. Quando eu mandar fazer algo, você faz. Entendeu? Ou prefere procurar emprego em outro lugar na sua idade? O senhor abaixou a cabeça. Entendi, dona Camila. Roberto desligou o celular sentindo náusea. Quantas pessoas estavam sofrendo em silêncio? Rosa, muito obrigado por me mostrar isso. E me desculpa por não ter percebido antes. O senhor não tem culpa. Ela é muito boa em esconder. Não vou deixar isso continuar. Pode confiar. Rosa assentiu com lágrimas nos olhos. O senhor merece alguém que valorize quem você é. Marcelo chegou pouco depois. Roberto mostrou os vídeos sem dizer palavra. Quando terminaram, Marcelo estava com a mandíbula travada. Isso passa de todos os limites. Eu sei. Precisa expor ela. Agora. Não ainda. Quero que a exposição seja completa. O celular de Roberto tocou. Número desconhecido. Alô? Senhor Roberto? Meu nome é Gabriela Mendes. Sou advogada. Preciso falar urgentemente sobre Camila Rodrigues. Roberto franziu a testa, fazendo sinal para Marcelo ficar quieto.
Estou ouvindo. Não posso falar por telefone. Podemos nos encontrar? Tenho informações que o senhor precisa saber antes de casar. Que tipo de informações? Sobre o passado dela. Sobre outras pessoas que ela já destruiu. Por favor, senhor Roberto. Isso é sério. Marcaram numa cafeteria discreta dali a 2 horas. Roberto desligou com frio na espinha. Quem era? Marcelo perguntou. Uma advogada. Diz que tem informações sobre o passado da Camila. Pode ser armadilha. Vou descobrir. Na cafeteria, uma mulher de 40 anos entrou. Terno discreto, cabelos presos, pasta marrom debaixo do braço. Senhor Roberto? Gabriela? Ela sentou e abriu a pasta tirando uma foto. Camila mais jovem ao lado de um homem bem vestido. Este é Fernando Almeida, empresário de tecnologia. Era noivo da Camila. Ficaram juntos 2 anos até descobrirem que ela tinha desviado quase R$1 milhão dele. Roberto sentiu o mundo girar. Como? Tinha acesso aos cartões corporativos. Fazia compras absurdas. Quando Fernando checou, descobriu transferências para contas fantasmas. O que aconteceu? Fernando cancelou o casamento, mas não processou para evitar escândalo. Só que Camila destruiu a reputação dele socialmente. Espalhou que ele era violento, que tinha traído. Fernando perdeu contratos, amigos, negócios. Por que está me contando? Porque Fernando me contratou para investigar. Ele queria provas caso ela tentasse de novo. Quando descobrimos que estava noiva novamente, ele pediu para eu avisar. Roberto olhou os documentos sentindo o chão desabar. Não era apenas crueldade, era um padrão. Tem mais? Gabriela hesitou. Fernando não foi o primeiro. Antes teve André Costa, médico. Casaram, 18 meses depois ela pediu divórcio e saiu com metade do patrimônio. André tentou processar, mas não provou fraude. Quantos mais? 3 confirmados. Fernando, André e Lucas Ferreira. Todos com o mesmo padrão. Ela conquista, finge ser perfeita, casa, depois destrói. Ninguém conseguiu parar ela? Os homens não queriam escândalo. Preferiram pagar e esquecer. Mas Fernando está diferente. Ele quer justiça. E quando soube que o senhor também estava investigando, pediu para eu fazer contato. Roberto arregalou os olhos. Como sabe que estou investigando? Contratei o mesmo fotógrafo que o senhor usou. Henrique trabalha para mim há anos. As peças se encaixaram. Vocês estão me seguindo? Estamos protegendo. Agora temos chance de expor ela sem deixar dúvidas. Gabriela tirou um contrato. Fernando está disposto a testemunhar publicamente. André também. Lucas ainda pensa. Mas se o senhor fizer o que imagino, eles estarão lá. O que acha que vou fazer? Expor ela no casamento, na frente de todos, com provas, com as outras vítimas presentes. Roberto sentiu algo mudar. Não estava sozinho. Tinha aliados, tinha provas. E tinha chance de fazer justiça. Quando posso conhecer Fernando? Gabriela sorriu. Ele está esperando lá fora. Fernando entrou minutos depois. 40 anos, alto, cabelos grisalhos. Nos olhos dele, Roberto viu dor familiar. Obrigado por me receber. Obrigado por me avisar. Fernando contou sua história. Cada detalhe era olhar num futuro que Roberto tinha escapado por pouco. Vamos expor ela juntos, Roberto disse. No altar, com provas que não deixem dúvida. Fernando sorriu aliviado. Finalmente ela vai pagar. Roberto saiu carregando mais que informações. Carregava missão. Camila tinha destruído vidas demais. Agora ia enfrentar todas de uma vez. Roberto voltou para a fazenda naquela tarde carregando um peso diferente no peito. Não era mais apenas dor. Era determinação. Fernando tinha lhe dado algo que faltava. A certeza de que não estava exagerando. Camila era realmente perigosa. Marcelo o esperava na varanda com expressão tensa. E aí? Como foi? Roberto sentou e contou tudo. Sobre Fernando, sobre André, sobre Lucas, sobre o padrão que se repetia há anos. Quando terminou, Marcelo estava pálido. Ela fez isso 3 vezes e ninguém conseguiu parar? Os homens tinham vergonha. Não queriam que ninguém soubesse que tinham sido enganados. Mas você vai ser diferente. Vou. E dessa vez ela não vai sair impune. Naquele momento, Camila chegou do shopping carregando sacolas de lojas caras.
Ela entrou pela porta sorrindo como se nada no mundo pudesse abalar sua felicidade. Amor. Comprei umas coisas lindas para a lua de mel. Roberto forçou um sorriso. Que bom. Você nem quer ver? Depois. Estou cansado. Camila fez biquinho. Tudo bem, vou guardar então. Ela subiu para o quarto deixando um rastro de perfume caro. Assim que ela saiu de vista, Marcelo sussurrou. Como você aguenta? Pensando no que vem pela frente. Durante a semana seguinte, Roberto mergulhou nos preparativos. Gabriela havia montado uma estratégia completa. Fernando, André e Lucas confirmariam presença no casamento. Cada um levaria documentos comprovando o que Camila tinha feito com eles. Henrique, o fotógrafo, instalaria equipamentos especiais de projeção na igreja. Os vídeos que Rosa tinha gravado seriam editados e organizados em ordem cronológica de crueldade. Vai ser impossível ela negar, Gabriela disse durante uma reunião secreta no escritório dela. Quando terminarmos, todo mundo vai saber exatamente quem ela é. E legalmente? Roberto perguntou. Ela pode me processar por difamação? Não, se tudo for verdade comprovada. E temos provas suficientes para encher 3 processos. André, o médico que foi segunda vítima de Camila, estava na reunião também. Era um homem na casa dos 50 anos, cabelos completamente brancos, olhar cansado de quem sofreu demais. Senhor Roberto, o senhor não faz ideia do favor que está fazendo, não só para si mesmo, mas para todos nós. Como assim? Carreguei essa vergonha por anos. Achei que tinha sido burro, ingênuo, que merecia o que aconteceu por não ter percebido antes. Você não foi burro. Ela é especialista em enganar. André limpou uma lágrima que escapou sem permissão. Durante o nosso casamento, ela esvaziou conta de investimentos que eu tinha guardado a vida inteira. Quando descobri, ela já tinha transferido tudo para nome de parentes fantasmas. Parentes fantasmas? CPFs de pessoas que nem existiam. Ela tinha um esquema montado. Quando tentei processar, descobri que tecnicamente o dinheiro tinha sido doado com minha assinatura. Assinatura forjada? Sim, mas não consegui provar na época. Ela é cuidadosa demais. Roberto sentiu calafrios. Camila não era apenas cruel. Era criminosa calculista. E você, Lucas? Gabriela se dirigiu ao terceiro homem presente. Lucas era mais jovem, talvez 35 anos, dono de uma empresa de construção. Comigo foi diferente, ele disse com voz baixa. Ela não ficou tempo suficiente para roubar muito dinheiro, mas destruiu minha empresa do mesmo jeito. Como? Começou a espalhar rumores que meus projetos tinham problemas estruturais, que eu usava material barato, que enganava clientes. Em 6 meses, perdi metade dos contratos. Por que ela fez isso? Porque eu descobri as mentiras antes de casar. Cancelei tudo uma semana antes da cerimônia. Ela jurou que ia me fazer pagar. Roberto balançou a cabeça incrédulo. Quanto tempo de planejamento tem cada golpe desses? Meses, Gabriela respondeu. Às vezes anos. Ela estuda a vítima, descobre os pontos fracos, constrói a personagem perfeita. E comigo? Quanto tempo ela está planejando? Pelos registros que conseguimos, desde que vocês se conheceram. Quase 3 anos. 3 anos. Roberto tinha vivido 3 anos inteiros com uma mentira. Cada momento feliz era falso. Cada declaração de amor era teatro. Cada plano de futuro era armadilha. Tem uma coisa que ainda não entendo, ele disse. Por que vocês estão fazendo isso? Por que se expor agora? Fernando foi quem respondeu. Porque estamos cansados de carregar vergonha que não é nossa. E porque se não pararmos ela agora, vai ter uma 4ª vítima. Depois uma 5ª, uma 6ª. Ela precisa ser impedida, André completou. E você é a nossa melhor chance. Roberto voltou para a fazenda naquela noite com a cabeça fervilhando. Faltavam 2 semanas para o casamento. 14 dias para manter a farsa. 14 dias fingindo que não sabia de nada. Camila estava na sala assistindo televisão quando ele chegou. Ela deu um tapinha no sofá ao lado dela. Vem aqui, amor. Senta comigo. Roberto sentou mantendo distância segura. Ela não percebeu. Estava pensando em uma coisa. Ela disse com voz doce. Depois que casarmos, acho que devíamos demitir alguns funcionários daqui. O sangue de Roberto gelou. Por quê? Ah, sei lá. Acho que tem gente demais.
E alguns são meio incompetentes, sabe? Aquela Rosa, por exemplo, já está velha demais para trabalhar direito. Roberto cerrou os punhos debaixo da almofada. Rosa trabalha aqui há 20 anos. Exatamente. Já deu o tempo dela. Podíamos contratar alguém mais jovem, mais eficiente. Rosa faz parte da família. Camila revirou os olhos. Amor, você é bonzinho demais. Funcionário não é família, é funcionário. A gente paga, eles trabalham. Simples assim. Não é simples assim para mim. Vai ser quando você entender como funciona negócio de verdade. Ela deu risadinha e voltou a atenção para a televisão. Roberto saiu da sala antes de falar algo que estragasse tudo. Foi para o quarto, trancou a porta e ligou para Marcelo. Ela acabou de dizer que quer demitir a Rosa depois do casamento. Quê? Disse que Rosa está velha demais. Que quer alguém mais jovem e eficiente. Marcelo soltou o palavrão baixinho. Essa mulher não tem limite. Tenho que segurar mais 2 semanas. Não sei se consigo. Consegue. Pensa em tudo que ela fez. Pensa em Fernando, André, Lucas. Pensa na Rosa, no Joaquim, na Letícia. Todos contando com você. Roberto respirou fundo. Marcelo tinha razão. Não podia desistir agora. Os dias seguintes foram tortura psicológica. Camila intensificou os gastos, como se soubesse que o tempo estava acabando. Reformou o closet inteiro, gastando quantia absurda. Contratou decoradora para modernizar a fazenda. Comprou carro novo dizendo que precisava de algo mais adequado para a posição social dela. Cada real gasto era facada. Mas Roberto deixava. Queria que ela se sentisse segura. Queria que a queda fosse de mais alto possível. Uma semana antes do casamento, Camila deu festa de despedida de solteira. Convidou 50 amigas para evento no clube mais caro da cidade. Roberto pagou tudo sem reclamar. Henrique estava lá fotografando. Ele mandava fotos discretas para Roberto mostrando Camila e amigas rindo, bebendo champanhe caríssimo, tirando selfies com hashtag noiva dá milhões. Uma das fotos mostrava Fernanda fazendo brinde. Para nossa amiga Camila, que finalmente fisgou o peixe grande. Todas riram. Nenhuma delas sabia que cada palavra estava sendo documentada. 3 dias antes do casamento, Gabriela ligou. Está tudo pronto. Os equipamentos estão instalados na igreja. Os vídeos editados. Fernando, André e Lucas confirmados. Você tem certeza que quer seguir com isso? Roberto olhou pela janela vendo Camila no jardim escolhendo flores para decoração. Ela estava linda, sorridente, perfeita. A mentira completa. Tenho certeza absoluta. Então nos vemos no altar. Roberto desligou sabendo que tinha passado no ponto sem volta. Dali a 3 dias, a verdade explodiria. E nada nunca mais seria igual. A manhã do último dia antes do casamento, amanheceu com céu pesado. Nuvens cinzentas cobriam a fazenda como se o próprio clima soubesse que tempestade estava por vir. Roberto acordou cedo, o estômago embrulhado de ansiedade. Camila ainda dormia ao lado dele, respirando tranquila, completamente alheia ao furacão que estava prestes a desabar sobre sua vida. Ele se levantou com cuidado para não acordá-la e foi até a varanda. O café já estava preparado. Rosa havia deixado tudo arrumado como sempre fazia há 20 anos, mas dessa vez tinha um bilhete dobrado embaixo da xícara. Roberto abriu e reconheceu a letra trêmula da senhora. Senhor Roberto, não sei o que o senhor está planejando, mas sei que é algo importante. Quero que saiba que todos nós aqui da fazenda estamos com o senhor. A gente torce para que o senhor seja feliz de verdade. Rosa. Os olhos de Roberto arderam. Aquelas pessoas simples que trabalhavam duro todos os dias confiavam nele. Não podiam deixá-los na mão. O celular vibrou. Mensagem de Gabriela. Tudo confirmado para amanhã. Fernando, André e Lucas já estão na cidade. Henrique finalizou a edição dos vídeos. Não tem mais volta. Roberto digitou a resposta com dedos tremendo. Estou pronto. Mas não estava. Como alguém fica pronto para explodir a própria vida na frente de centenas de pessoas? Amor, você está aí? A voz de Camila veio do quarto. Ela apareceu na varanda usando um dos camisões de seda caros que tinha comprado. Bom dia. Não consegui dormir. Nervoso com o casamento? Ela sorriu daquele jeito que antes derretia o coração dele. É normal. Eu também estou ansiosa. Ansiosa com o quê? Roberto pensou.
Com o golpe dando certo, com acesso total às contas, com o plano perfeito se concretizando. É muita coisa acontecendo de uma vez, ele disse. Camila se aproximou e abraçou ele por trás. Vai ser perfeito. Você vai ver. Vamos ser tão felizes juntos. Roberto teve que segurar para não se afastar. Aquele abraço era falso. Aquelas palavras eram mentira. Tudo era teatro. Preciso resolver umas coisas na cidade, ele disse, se soltando. Últimos detalhes. Tudo bem, eu vou para o salão. Preciso fazer unhas, cabelo, tudo. Quero estar perfeita amanhã. Sei perfeita por fora, podre por dentro. Roberto pensou enquanto a via entrar para se arrumar. Uma hora depois ele estava no escritório de Gabriela com Fernando, André, Lucas e Henrique. Todos tinham expressões tensas. Última chance de desistir, Gabriela disse olhando para Roberto. Depois que começar, não tem como parar. Não vou desistir. Então vamos revisar tudo. Ela abriu o notebook mostrando a ordem dos vídeos. Primeiro vem as cenas do teste na rua. Camila jogando moedas, rindo, tratando você como lixo. Roberto viu as imagens de novo e sentiu um nó no estômago. Mesmo sabendo que era ele disfarçado, doía ver. Depois vem os vídeos que Rosa gravou. Gabriela continuou. Camila humilhando funcionários, gritando com pessoas que trabalham há décadas na fazenda. As cenas se sucediam na tela. Camila destilando veneno, tratando gente boa como se fosse nada. Em seguida, o contraste. Henrique explicou. Vídeos dela nos eventos de caridade fazendo discurso bonito sobre empatia. Vai ficar cristalino a hipocrisia. E para finalizar, Gabriela olhou para Fernando, André e Lucas. Os depoimentos de vocês três, com documentos provando tudo. Fernando foi o primeiro a falar. Preparei tudo. Extratos bancários, mensagens, contratos. Ela não vai ter como negar. Eu também, André confirmou. Até achei a papelada da assinatura falsa. Um perito pode confirmar que não é minha. Lucas apenas assentiu. Ele era o mais calado dos três, mas a dor nos olhos dele falava mais que palavras. Roberto, Gabriela se dirigiu a ele com seriedade. Você entende que depois disso sua vida vai mudar completamente? Isso vai virar notícia, vai estar em tudo quanto é rede social. Todo mundo vai falar. Eu sei. E você está preparado para isso? Roberto pensou na Rosa, no Joaquim, na Letícia, em todas as pessoas boas que Camila tinha machucado. Pensou em Fernando perdendo negócios, em André perdendo economias de vida inteira, em Lucas tendo a empresa destruída. Estou preparado. Henrique mostrou os últimos ajustes técnicos. Os telões vão estar posicionados de forma que todo mundo na igreja veja, inclusive Camila. Sincronizei áudio e vídeo perfeitamente. Vai ser impossível ignorar. Quanto tempo dura tudo? 12 minutos de pura verdade. 12 minutos para destruir 3 anos de mentiras. Roberto voltou para a fazenda no final da tarde. Camila já tinha chegado do salão com cabelo impecável e unhas perfeitas. Amor, olha como ficou. Ela girou mostrando o resultado. Amanhã vai estar ainda melhor. Ficou lindo. Ela se aproximou e segurou o rosto dele com as mãos. Estou tão feliz, tão feliz. Sabe por quê? Por quê? Porque finalmente vou casar com o homem da minha vida. O homem que eu amo mais que tudo. As palavras saíram tão naturais, tão convincentes. Se Roberto não soubesse a verdade, teria acreditado completamente. Eu também. Ele mentiu. Promete que vamos ser felizes para sempre? Prometo que amanhã vai ser inesquecível. Ia ser mesmo. Por motivos completamente diferentes. A noite caiu e a fazenda ficou silenciosa. Roberto não conseguia parar de andar de um lado para outro do quarto. Camila já dormia profundamente, esgotada dos preparativos. O celular vibrou. Mensagem de Marcelo. Cara, tem certeza? Ainda dá tempo de cancelar tudo de forma privada. Roberto digitou. Não é só sobre mim, é sobre todas as vítimas dela. Precisa ser público. Então estou com você até o fim. Roberto olhou pela janela vendo a lua cheia iluminando os campos. Amanhã tudo mudaria. Não haveria casamento. Não haveria lua de mel. Não haveria futuro com Camila. Mas haveria justiça. De madrugada, quando todos dormiam, ele desceu até a sala e ligou para Fernando. Você está bem? A voz do empresário soou preocupada.
nervoso, e você também, mas aliviado. Finalmente vou poder virar essa página. Fernando, posso perguntar uma coisa? Claro. Você se arrepende de ter conhecido ela? Silêncio do outro lado. Depois a resposta veio carregada de emoção. Não, porque me ensinou a nunca mais confiar cegamente em aparências. Me ensinou que gente bonita pode ter alma feia. E me ensinou que justiça, mesmo tardia, vale a pena. Obrigado. Por quê? Por não ter desistido. Por ter me avisado. Por estar disposto a se expor de novo para ajudar um estranho. Você não é estranho. Você é um de nós. E amanhã todos nós vamos fechar esse ciclo juntos. Roberto desligou sentindo algo diferente. Não era mais raiva. Não era mais dor. Era propósito. Voltou para o quarto e olhou Camila dormindo. Ela parecia tão inocente, tão frágil, mas ele sabia a verdade. Conhecia o monstro que se escondia sob aquela máscara perfeita. Amanhã acaba. Ele sussurrou para o silêncio. Amanhã todo mundo vai saber quem você realmente é. As primeiras luzes do amanhecer começaram a surgir no horizonte. O dia do casamento tinha chegado. Ou melhor, o dia do julgamento. Roberto tomou banho, se vestiu, preparou-se mentalmente. Cada passo era calculado, cada respiro era consciente. Camila acordou radiante, pulando da cama com energia contagiante. É hoje! É hoje! Não acredito que é hoje! Ela correu pelo quarto escolhendo roupas, testando perfumes, ensaiando sorrisos no espelho. Vou para a casa da minha mãe me arrumar. A gente se vê na igreja, tá? Te amo. Ela beijou Roberto rapidamente e saiu carregando malas de vestido e acessórios. Assim que ficou sozinho, Roberto sentou na cama e respirou fundo. Dali a 4 horas estaria no altar. Dali a 4 horas a verdade explodiria. O celular apitou. Mensagem em grupo de Gabriela. Todos posicionados. Equipamentos testados. Vídeos prontos. É agora ou nunca. Fernando respondeu. Estou pronto. André. Também. Lucas. Vamos acabar com isso. Roberto digitou a última mensagem antes de desligar o telefone. Nos vemos na igreja, que a justiça seja feita. E foi. A igreja estava lotada. 300 pessoas ocupavam cada banco, cada corredor lateral, cada espaço disponível. Flores brancas decoravam o altar. Velas perfumadas criavam atmosfera solene. E o organista tocava música suave que ecoava pelas paredes antigas. Roberto estava no altar havia 15 minutos, o coração batendo tão forte que parecia querer sair do peito. Ao lado dele, Marcelo segurava as alianças, o rosto tenso, mas determinado. As portas principais se abriram e Camila apareceu. O vestido era espetacular, caríssimo, brilhando sob a luz que entrava pelos vitrais. Ela sorria radiante, segurando o braço do pai, caminhando devagar para prolongar aquele momento que acreditava ser de vitória. Roberto a observou se aproximando e sentiu algo estranho. Não era raiva, não era dor, era quase pena. Ela não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Camila chegou ao altar e o pai dela entregou sua mão para Roberto. Ela apertou os dedos dele com força, os olhos brilhando de emoção que parecia genuína. O celebrante começou a cerimônia com as palavras tradicionais. Roberto mal ouvia. Estava focado nos sinais que Henrique tinha combinado. Quando chegasse a hora, o fotógrafo piscaria a luz do flash 3 vezes. Se alguém souber de algum motivo pelo qual este casal não deva se unir, fale agora ou cale-se para sempre. Silêncio absoluto. Ninguém se mexeu. Então prossigamos com os votos. Roberto, você aceita Camila como sua esposa? Esse era o momento. Roberto respirou fundo. Antes de responder, gostaria de fazer uma declaração. Camila sorriu achando que era algo romântico. O celebrante pareceu confuso, mas assentiu. Por favor. Roberto olhou para todos os presentes. Quero agradecer a presença de cada um aqui. E quero pedir desculpas antecipadamente pelo que estão prestes a ver. Amor? Camila sussurrou confusa. O que você está fazendo? Do fundo da igreja, 3 pessoas se levantaram simultaneamente. Fernando, André e Lucas começaram a caminhar em direção ao altar. O murmúrio correu pela igreja como fogo em mato seco. Roberto, o que está acontecendo? Camila perguntou, a voz saindo mais alta, o pânico começando a aparecer.
Henrique piscou a luz 3 vezes. Os 2 telões gigantes instalados nas laterais se acenderam. A primeira imagem que apareceu foi Roberto disfarçado de pessoa, em situação vulnerável, com roupas rasgadas, segurando a tigela. Camila na mesa do bistrô. A cena começou a rolar. Com licença, vocês poderiam me ajudar com um pouco de comida? Sai daqui! Você está vendo que estamos almoçando? A voz de Camila saiu alta e clara pelos alto-falantes. A igreja inteira assistiu ela jogar moedas no chão. Assistiu Fernanda filmando e rindo. Assistiu o desprezo absoluto estampado no rosto dela. Para isso agora! Camila gritou, tentando cobrir os telões com as mãos. Mas era impossível. Eram grandes demais, posicionados estrategicamente. É você no vídeo? Roberto perguntou calmamente. Eu não sabia que era você. Era um teste? Era, e você falhou. O segundo vídeo começou. Rosa gravando escondida. Camila gritando com Letícia por causa do copo de suco derramado. Sua incompetente! Esse piso custa mais que seu salário de 1 ano. Pessoas na igreja começaram a sussurrar mais alto. Camila olhou ao redor desesperada, vendo a reputação desmoronar segundo por segundo. Roberto, para com isso. Isso é constrangedor. Mais constrangedor que jogar moedas no chão para alguém que pediu comida? O terceiro vídeo mostrou Camila humilhando Joaquim, o jardineiro idoso. Depois veio a cena no evento beneficente. Ela tratando a funcionária da limpeza com desprezo nos bastidores, logo após fazer discurso lindo sobre empatia. O contraste era devastador. Aplausos do palco, crueldade nos bastidores. 2 pessoas completamente diferentes. Chega! Eu exijo que parem isso! Camila berrou, mas sua voz foi abafada pela próxima revelação. Mensagens dela impressas apareceram na tela. As conversas com as amigas sobre o plano perfeito. Sobre casar, esperar 18 meses, pedir divórcio milionário. Gente, mais 1 mês e o dinheiro é nosso. Camila, você é rainha dos planos perfeitos. Já calculei tudo. 18 meses e saio com metade. A mãe de Camila levantou com a mão na boca, chocada. O pai dela estava pálido. Amigos e parentes não conseguiam acreditar no que viam. Fernando chegou ao altar nesse momento. Alto, imponente, carregando uma pasta marrom. Quem é você? Camila perguntou, mas a voz dela já não tinha força. Fernando Almeida, seu ex-noivo. Lembra de mim? A cor fugiu do rosto de Camila. Fernando, o que você está fazendo aqui? Vim contar para todos o que você fez comigo. André chegou em seguida. E eu também. André Costa. Você se lembra, Camila? Lucas foi o último. Lucas Ferreira. Você quase destruiu minha empresa. Camila olhou para os 3 homens e depois para Roberto. A respiração acelerada. As mãos tremendo. Isso é armação. Vocês combinaram tudo para me humilhar. Armação? Fernando abriu a pasta e começou a tirar documentos. Esses extratos bancários mostrando desvio de R$1 milhão são armação? Essas assinaturas falsas em contratos são armação? André mostrou papéis com perícia grafotécnica. Os processos que você moveu espalhando mentiras sobre mim são armação? Lucas tinha uma pilha de documentos legais. Roberto então puxou o celular e mostrou para Camila as fotos que tinha tirado das mensagens dela. Isso também é armação? Camila começou a chorar, mas não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de raiva por ter sido descoberta. Vocês não tinham direito. Vocês invadiram minha privacidade. Privacidade? Uma voz feminina cortou do fundo da igreja. Todos se viraram. Uma mulher jovem, elegantemente vestida, caminhava pelo corredor central. Roberto reconheceu imediatamente. Juliana. A garçonete do bistrô. Mas ela estava diferente. Cabelo profissionalmente arrumado, roupa cara, postura de quem tinha autoridade. Quem é você? Camila perguntou. Juliana Santos, jornalista investigativa do portal Verdade Exposta. O murmúrio na igreja virou clamor. Todo mundo conhecia aquele portal. Era um dos maiores do país. Jornalista? Roberto repetiu surpreso. Desculpa não ter contado antes. Mas eu estava investigando Camila há meses. Recebi denúncia anônima sobre o padrão de comportamento dela. O teste no bistrô foi minha chance de documentar tudo. Ela levantou um gravador.
Tenho aqui 3 horas de áudios de Camila e amigas planejando golpes, rindo de vítimas, combinando próximos alvos. Tudo gravado legalmente em espaço público. Fernanda, que estava sentada na terceira fileira, tentou se levantar para sair, mas seguranças discretos já estavam posicionados. Gabriela tinha pensado em tudo. Camila, Roberto disse olhando nos olhos dela pela última vez. Eu vim aqui hoje disposto a casar com você, mas precisava ter certeza de quem você realmente era. Dei todas as chances para você mostrar humanidade. Todas. Roberto, eu posso explicar. Explicar o quê? Que tratou pessoas boas como lixo? Que planejou me roubar? Que fez isso com 3 homens antes de mim? Explica qual parte, Camila. Ela não tinha resposta. Pela primeira vez na vida, a mentira tinha acabado. Rosa se levantou lá do fundo onde estava sentada com outros funcionários. Senhor Roberto, o senhor fez a coisa certa. Essa moça machucou muita gente boa. Joaquim se levantou também. Ela me tratou mal por meses. Obrigado por não deixar ela continuar. Um por um, funcionários e pessoas que Camila tinha humilhado foram se levantando, não para atacá-la, apenas para serem vistos, para mostrarem que existiam, que tinham valor. O celebrante, completamente perdido, olhou para Roberto. Então, não haverá casamento? Não. Roberto respondeu tirando a aliança do bolso e colocando sobre o altar. Não haverá. Camila caiu de joelhos chorando, mas ninguém se aproximou para consolar. A mãe dela estava chorando de vergonha. O pai tinha saído da igreja incapaz de enfrentar aquilo. Juliana se aproximou de Roberto. Obrigada por permitir que essa história viesse a público. Vai ajudar muita gente a não cair no mesmo golpe. Obrigado por ter sido gentil comigo naquele dia. Era a única coisa real no meio de tanta falsidade. Fernando colocou a mão no ombro de Roberto. Você fez o que nenhum de nós teve coragem. Obrigado. Roberto olhou para a igreja se esvaziando. Para Camila, ainda ajoelhada no altar. Para os funcionários saindo aliviados. Para Marcelo sorrindo orgulhoso do amigo. Tinha doído. Tinha sido humilhante expor tudo daquele jeito, mas tinha sido necessário. Porque às vezes a justiça precisa ser pública. Às vezes os monstros precisam ser expostos. Às vezes a verdade dói, mas liberta. E naquele dia, numa igreja lotada, a verdade tinha finalmente vencido. 6 meses haviam passado desde aquele dia na igreja. 6 meses que mudaram tudo. A história tinha viralizado exatamente como Juliana previu. O portal Verdade Exposta publicou reportagem completa com todos os vídeos, documentos e depoimentos. Em 48 horas, o conteúdo tinha mais de 5 milhões de visualizações. Camila tentou processar todo mundo por difamação, mas os advogados foram claros. Tudo era verdade comprovada. Ela perdeu patrocínios, posição em instituições beneficentes e o círculo social que cultivou durante anos. As amigas que participaram das humilhações enfrentaram consequências similares. Fernanda perdeu o emprego numa empresa de comunicação após os vídeos dela rindo e filmando se tornarem públicos. Mas essa não era a parte importante da história. Roberto estava na varanda da fazenda quando Marcelo chegou com notícias. Cara, você precisa ver isso. Ele mostrou o celular. Centenas de mensagens de pessoas agradecendo. Homens que tinham sido vítimas de golpes similares e agora tinham coragem de denunciar. Mulheres que reconheceram padrões abusivos em relacionamentos. Gente comum compartilhando como a história tinha ensinado sobre a importância de enxergar caráter verdadeiro. Olha essa aqui. Marcelo apontou para uma mensagem específica. É de um cara que ia casar mês que vem. Depois de ver sua história, conversou sério com a noiva e descobriu que ela escondia dívidas absurdas que ia transferir para ele após o casamento. Roberto leu a mensagem e sentiu algo aquecer no peito. Não era orgulho, era propósito. A exposição pública tinha sido dolorosa, mas estava salvando outras pessoas. E tem mais, Marcelo continuou. Fernando ligou. Quer falar com você. Roberto ligou de volta imediatamente. Roberto, como vai? Melhor a cada dia. E você? Ótimo. Na verdade, melhor que ótimo. Lembra que falei sobre processar a Camila por apropriação indébita? Lembro. Ganhamos. Ela vai ter que devolver cada centavo que desviou, com correção e juros. Roberto sorriu. Justiça real.
E não sou só eu. André conseguiu reverter aquela assinatura falsa. Lucas está reconstruindo a reputação da empresa dele. Estamos todos virando essa página finalmente. Depois de desligar, Roberto caminhou até o celeiro onde Rosa, Joaquim e Letícia estavam organizando um projeto novo. O Instituto Caráter Verdadeiro tinha sido ideia de Juliana. Um espaço para educar pessoas sobre sinais de relacionamentos manipuladores, golpes emocionais e como proteger-se de aproveitadores. Senhor Roberto, Rosa acenou animada. Olha quantas doações chegaram hoje. Caixas e mais caixas com materiais, dinheiro, ofertas de voluntariado. A história tinha inspirado o movimento inteiro. Rosa, já falei que pode me chamar só de Roberto. Sei. Mas costume de 20 anos não muda fácil. Ela sorriu daquele jeito carinhoso que sempre teve. Queria agradecer de novo por tudo. A gente trabalhava aqui feliz, mas aquela moça fazia a vida da gente tão difícil. Não precisa agradecer. Vocês que me abriram os olhos. Joaquim se aproximou carregando placas para o jardim do instituto. Senhor Roberto, posso sugerir uma coisa? Claro, seu Joaquim. Que tal plantar aquelas flores vermelhas que a dona Camila mandou arrancar? As que o senhor gosta? Roberto sorriu. Ótima ideia. Vamos encher o jardim delas. Naquela tarde, Juliana chegou para a reunião sobre próxima fase do instituto. Ela tinha deixado o jornalismo investigativo para dedicar-se completamente ao projeto. Roberto, preciso te mostrar uma coisa. Ela abriu o notebook mostrando estatísticas. Desde que publicamos a história, nosso canal de denúncias recebeu mais de 1000 relatos. 1000 pessoas encontraram coragem para expor situações de abuso emocional e financeiro. 1000 pessoas! E olha isso! Ela clicou em outra aba. 3 estados já estão discutindo leis mais rígidas contra fraudes matrimoniais. Sua história virou referência em projetos de lei. Roberto não conseguiu falar por alguns segundos. Tinha ido para aquela igreja 6 meses atrás apenas querendo justiça pessoal. Não imaginava que mudaria a legislação. Tem outra coisa, Juliana continuou, agora com expressão mais suave. Lembra que falei sobre estar documentando comportamentos de elite cruel? Lembro. Comecei aquele trabalho porque perdi minha irmã. Ela foi vítima de golpe parecido. Casou com um homem que parecia perfeito. Descobriu tarde demais que ele tinha casado só pelo dinheiro da família. Quando ela pediu divórcio, ele espalhou mentiras tão graves que ela entrou em situação emocional muito difícil. Os olhos de Juliana encheram de lágrima. Ela nunca se recuperou completamente. Ficou com vergonha de sair de casa, perdeu autoestima. Seu caso me fez perceber que precisava fazer algo para impedir que outras pessoas sofressem igual. Roberto colocou a mão no ombro dela. Sua irmã ficaria orgulhosa do que você está fazendo. Espero que sim. Eles trabalharam juntos pelo resto da tarde organizando palestra que fariam na universidade local. O tema era Como identificar manipulação em relacionamentos. 50 pessoas confirmadas, lista de espera com mais 100. Quando Juliana foi embora, Roberto ficou sozinho na varanda vendo o pôr do sol pintar o céu de laranja e roxo. Pegou o celular e abriu a pasta de fotos antigas.